aprendi a ler com 5 anos e meus pais são analfabetos. Então, tive essa referência deles para ser a primeira a se formar na família. Eu acessei a faculdade pelo JCM, que é o Comunidade em Movimento, aqui da Fundação Julita. Foi um super apoio, assim. Uma juventude que impacta no núcleo familiar, uma vez que tem essa realização dos seus sonhos, das suas metas, estão aí a caminho, né? Uma vez que acessa a universidade. Sempre me deixou muito para baixo foi essa questão dos enquadros que eu tomava voltando da faculdade. Sim, na faculdade tinha muitos dias que eu me via enfraquecida, só que quando eu saía de lá e que eu chegava em casa, que eu via minha mãe, que eu via amigas, eu falava, não, eu preciso continuar, porque eu preciso acessar esse lugar por elas e por mim também. Acho que a gente precisa começar a unir forças. E o Comunidade de Movimento é justamente para que esses jovens vá para esses espaços e provoque esses espaços nessa articulação. E é olhar o todo, não é olhar sistemicamente, é olhar o todo, né? É ser bem contundente nessa perspectiva de atuação, né? Então, Comunidade de Movimento tem essa intenção. Identidade, construir, me descobrir. Na comunidade eu sorri, mas me ergui. Formei caráter. Nasci na Bahia, morei lá a minha infância, fui criado por vó, morei lá até uns 6 anos de idade aproximadamente. Aí vim para São Paulo morar com meus pais. Aí, como eles estavam aqui nesse processo de trabalho, né, procurando trabalho, nós moramos em muitas casas de aluguel, na Zona Leste de São Paulo, vários locais. E aí meu pai conseguiu comprar essa casa, que no momento não era uma casa, era só 4 paredes e já era, chão de barro. E aí ele comprou esse espaço e a gente veio morar aqui na Zona Sul de São Paulo. As estradas de barro ainda, então era um local bem perigoso, minha mãe via isso, então eu não podia sair de casa, ficava da escola para casa, escola para casa. Eu cheguei a estudar numa daquelas escolas de estados de lata, então para mim foi um baque, porque lá a estrutura é totalmente diferente, o modo de ensino é diferente também, né? Então eu lembro que isso para mim foi muito impactante, muito difícil no início. Sempre brinquei de futebol, soltar pipa, fazer construção de brinquedo, encher saco de vizinhos era nosso maior forte, assim. Minha mãe trabalhava no sábado, e como a gente acabou perdendo meu pai, então eu tive que, cozinhar, cuidar da casa. Mas mesmo assim, minha mãe dava liberdade pra gente brincar na rua assim, porque era uma rua sem saída, então todo mundo conhecia todo mundo, sabe? Minha infância aqui no Jardim São Luís, ela é dividida em 2 momentos. Minha infância, desde que eu nasci até meus 11 anos, eu morei em uma rua aqui, que é a Saturnino de Oliveira, a Rua 2. E lá eu brincava muito, sempre brinquei muito na rua. E aí depois dos 11, aí eu me mudei, vim morar aqui de fato de frente com a fundação. E aí até os 13 ali, quase 13 anos, a gente também tinha alguns espaços, a gente tinha um campo que a gente jogava, que a gente brincava. Porém já se tornou mais difícil por morar numa avenida, né? Então a fundação foi o nosso refúgio. E o outro campo, que era nosso espaço de lazer, virou uma ocupação. Então a gente acabou tendo a fundação e a fundação como um quintal de casa. Então a gente estava aqui sempre brincando. Eu morava de frente à escola de samba do Vai Vai. E aí depois eu vim morar aqui na Piraporinha. Aí de repente eu me encontro dentro de uma favela, eu me desgramei de lágrimas, mas chorava tanto. Aí eu fui acostumando. Eu acho um lugar bom para se morar também, né? Independente de qualquer dificuldade, é um lugar onde nós achamos tudo, onde nós fomos criados, então gostamos de estar aqui. Iniciei aqui como educanda, depois fui voluntária de um projeto de esporte, né? A gente treinava vôlei aqui aos finais de semana. E aí eu entrei na faculdade, né? Sempre tive esse sonho também, consegui via ProUni, bolsista. Quando foi possível realizar estágio, o coordenador, Eduardo, ele fez contato comigo, me convidou para atuar aqui como estagiária aos finais de semana. Então minha trajetória profissional começa aqui, na Fundação Julita, né? Eu morei minha vida toda em prédio, né? Então vivi em prédio, brincando, enfim. Mas quando eu vim aqui para a fundação, aí eu consegui vivenciar um pouco mais do território, né? Então vim aqui para a fundação, usava quadra, ia para a escola e usava as quadras da escola, algumas praças que tem aqui próximo. Então depois que eu vim para a fundação que eu fui começar a entender e ocupar os espaços do território. Eu sou gestor geral aqui da Fundação Julita.
Estou aqui há quase 15 anos, né? Um convite para vir atuar aqui na Fundação Julita. Eu iniciei aqui num trabalho com o Centro de Juventude e dali para frente eu construí uma história aqui com a Fundação Julita e com o território do Jardim São Luís. Viver no Jardim São Luís é um pouco inusitado, porque a gente tem que lidar com coisas que a gente não está preparado. A gente tem que lidar com incêndios do lado da nossa casa enquanto a gente está dando aula. A gente tem que lidar com perca das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes para o tráfico, dos nossos vizinhos para o tráfico também, acabando morrendo, né, nesses movimentos, e isso é muito triste, assim, e por esse lado é muito ruim de estar aqui. Mas por um outro lado é muito bom também, que a gente consegue se ajudar dentro das próprias favelas, a gente consegue de fato ter uma comunhão vivendo em comunidade com várias instituições sociais que há um tempo já vem exercendo um papel de ajudar muito todas essas áreas de risco, oferecendo lazer, oferecendo esporte, oferecendo cidadania, cultura, para que essas pessoas se tornem de fato cidadãos e se vejam assim como a gente não é visto. Até então, acho que eu nunca tinha saído sozinho de lá do espaço, lá do Jardim Veracruz, para um local tão distante na época, né? E para mim, tipo, meu primeiro dia aqui enquanto educando já desconstruí toda a imagem que eu tinha antes de local ruim, o que é que eu vou fazer aqui? Não, para mim é isso, eu quero estar aqui, mesmo com a distância, eu quero vir. Eu entrei aqui em 2007 fazendo 2 dias da semana. Foi quando eu comecei a conhecer a fundação aos pouquinhos. Aí, em 2010, assim, eu saí. Aí eu voltei em 2013 fazendo os Jovens Monitores. Quando eu entrei nos Jovens Monitores em Esporte, eu não queria, porque eu terminei a qualificação profissional e eu falei, vou fazer qualquer outra coisa, né? Porque eu, jovem, ficava o dia todo estudando. Eu falava, não quero fazer mais nada da minha vida, né? Quero descansar. E aí, num dia que eu terminei o curso, o Dudu, que é um antigo coordenador do Centro de Esporte, ele ficou o dia inteiro aqui na minha orelha. Falava assim, olha, Thaís, vamos, a gente abriu uma nova turma, tal, nananã. E eu falava, não quero nada a ver esporte, só jogo bola, não quero nada disso e tal. Na época eu queria fazer enfermagem. E aí eu peguei, falei assim, tá bom, eu vou um dia só pra ver como é e vou embora, porque eu não quero fazer mais curso nenhum, quero descansar a minha mente. Só que aí eu vim um dia e nunca mais larguei, assim. Fiquei 2 anos no curso, foi a primeira turma, né, oficialmente. E a maioria dos jovens, eles acabam apresentando muito mais um interesse pelo futebol, né? Ser jogador de futebol, apresentavam isso constantemente, né? Então estava muito presente. E a gente sabe que, na realidade, o mercado, né, não está para todos, né? E é uma profissão muito difícil, né? Exige, inclusive, investimento, né? E a gente sabe exatamente como que a periferia acaba, na realidade, ficando distante desse universo, né? A não ser que tenha alguém, né, indo atrás, observando esse jovem e tira ele dentro desse espaço. E a gente queria dar um horizonte para esses jovens, esses meninos e essas meninas. Então a gente construiu esse projeto a partir de um mapeamento, né, aqui na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, de projetos que eram semelhantes, e aí a gente trouxe uma metodologia muito próxima para a gente e também construída com o próprio jovem, né? E foi aí que o Jovem Monitor, que aí a gente falou, poxa, né, é um trabalho de monitoria mesmo, né, onde eles podem acompanhar as outras crianças e acompanhar os educadores dentro da organização. E aí a gente batizou, né, esse projeto como Jovem Monitor, e aí ele ganha força. Quando eu comecei a perceber que através do esporte, né, de um simples jogo, a gente podia colocar várias questões ali, eu achei aquilo sensacional. Quando eu percebi que através de um jogo de futebol a gente podia discutir a questão de machismo, podia debater sobre várias outras coisas, eu falei, nossa, como meus amigos não fazem parte desse lugar, né? E desse espaço. E aí eu comecei a observar o quê? Nas escolas não tinha isso. E aí eu falei, nossa, mano, na escola não tem isso, meus amigos não conhecem isso, eles não têm oportunidade de vivenciar o que eu estou vivenciando.
e é algo que não chega até eles. Sou um sujeito hoje adulto, né? Mas uma criança de escola pública, né? Um jovem de escola pública, não conseguia entender, né? A estrutura, né? A escola e a metodologia, né? Hoje eu tenho 49 anos, né? E da forma que eu vejo a escola hoje, ela não mudou do quando que eu era criança. Muito pelo contrário, ela ficou mais fechada, né? Colocar grade na escola, tornar um espaço para o acesso só do aluno, eu acho que isso é uma coisa muito ruim para a educação, né? Muito ruim para o desenvolvimento. A diferença na educação escolar que a gente recebe e a educação que a gente recebe aqui é um abismo assim, de diferença. Porque na escola a gente tem toda uma questão dos alunos, né, de fato, sem luz. Que a gente está ali para receber o conhecimento que os professores têm, que a gente não tem conhecimento nenhum. E é para aquilo que a gente está ali, então a gente tem que sentar um atrás do outro, de cabeça baixa, ouvindo aquele detentor do conhecimento que está lá na frente, passando o conhecimento para a gente, como se a gente não tivesse conhecimento. Já aqui na Fundação, sempre foi uma educação com muito mais autonomia. A gente entendendo nossos processos, a gente entendendo o nosso conhecimento, a gente entendendo que nosso conhecimento também é importante e sempre em troca, nunca só recebendo, um trocando com o outro, educando, aprendendo com o educador aprendendo com o educando e educando, aprendendo com o educando e nessa movimentação. Então é um abismo de diferença, assim. E aí a gente teve esse start lá na escola também, cobrou para a diretora para que tivesse Grêmio. E aí, durante meus 3 anos de ensino médio, no primeiro ano eu ocupei um cargo no Grêmio e nos outros 2 anos eu fui presidente do Grêmio. Então consegui desenvolver vários projetos que eu aprendi a desenvolver aqui dentro da Fundação, levando eles para a escola para que assim atingisse mais pessoas. A gente tem como proposta dentro desse projeto trabalhar o projeto de vida dos jovens, né? E aí trabalhando, tecendo o projeto de vida junto com eles e elas, a gente foi percebendo que havia um impasse gigantesco, um distanciamento muito grande do jovem da periferia para acessar a universidade, né? Por conta de várias dificuldades, várias questões, né? Os Jovens Mentores foi meu guia, sabe? Para onde eu queria seguir, o que eu queria para minha vida, sabe? Porque eu entrei aqui, tipo, não sabia qual faculdade fazer, porque tinha pressão de casa também. Então aqui eles foram, tipo, moldando, falando, ó, faz assim, assim, é isso que você quer? Eu falo, então eles vão te dando um norte, sabe? Do final do ensino médio para a universidade, é uma lacuna muito grande, mano. Então, as porcentagens estão aí, né? Quantos jovens saem do ensino médio e já ingressam direto na faculdade? Até eu chegar no ensino médio, eu não sabia que eu podia fazer faculdade. Eu soube que eu podia fazer faculdade, que eu tinha a opção de fazer faculdade, quando eu entrei no Jovens Monitores em Esporte aqui na Fundação, que a gente começou a falar sobre projeto de vida, e aí falou de faculdade, e tipo, pra mim foi, caramba, eu posso fazer faculdade? Tipo, nem imaginava, não conheço ninguém que fez faculdade, que mora perto de mim. Até porque, pra mim, a universidade em si tinha uma problemática muito grande, que era da parte financeira, né, mano? É isso, 800 conto no bolso de salário. Naquele momento, pra mim, não era coisa. E outras coisas, e outras despesas, né? Como que eu conseguiria pagar a universidade, né, mano?
Mano, é uma coisa surreal, você pagar 800, R$ 1.000 de mensalidade, mano, eu nunca, até então eu nunca tinha visto R$ 1.000 na minha mão. Então, para mim, era algo muito distante ainda. E a gente percebe também que o jovem, né, da periferia, né, da classe trabalhadora, ela é espremida, né? Ela é obrigada a trabalhar muito cedo, né? Então, assim, a gente percebe, isso é histórico, né? A gente começa já a ser indicado ao trabalho com 13, 14 anos, né? E isso já, né, vai tirando os jovens da escola, né? Se ele já tem a sua base fragilizada, né, e um monte de direitos negados, ele já vai sendo o tempo todo direcionado para isso, né? Eu entendo também esse peso que era pra minha mãe, que era um gasto a mais, né, mano? Condução não é barato. E eu pegava 2, 3 ônibus por dia pra vir e 2, 3 pra voltar. Era bem pesado. E aí chegou uma fase que já não... Pra minha mãe não dava mais. Então, mano, tem que trampar, tem que ajudar. E aí eu tive que romper com o curso, tive que procurar um emprego. E foi uma das piores coisas que eu fiz. Porque, mano, eu entrei na empresa que era bem zoada em relação ao tratamento em si dos funcionários, né? E a gente observava toda essa, né, trajetória e levava em consideração tudo isso para pensar que os jovens nesse projeto, né, nos Jovens Monitores, como que a gente poderia vislumbrar um futuro, vislumbrar a possibilidade de mercado de trabalho, mas que se não fosse naquele momento. Porque os jovens monitores, eles, a sua maioria tem 16, 17 anos, né, atuando. E eles estão bem ali na transição, né, do ensino médio para a possibilidade da universidade. Mas como a universidade ela é, né, negada para a classe trabalhadora, a gente tentava entender esse universo, como é que a gente poderia potencializar esses jovens que estavam aqui para que ele se efetivasse dentro da universidade, que ele tivesse isso como perspectiva e que ele conseguisse se manter na universidade também. Esse foi um desafio muito grande, né? Porque como é que você consegue garantir com o tripé da escola, né, que é toda a base de referência de formação que ele tem, com a comunidade onde ele está inserido, né, o território que ele está inserido, e com a família, a gente tinha que entender, né, esses 3 núcleos e como que a gente, na verdade, colocasse ele no centro e pudesse subsidiar para que ele entrasse na universidade. Porque também seria frágil se a gente, na verdade, só dissesse para ele, olha, essa é a universidade, você pode entrar na universidade, você pode se manter. Não, você tem que preparar todo esse caminho. E a gente já vislumbrava essa possibilidade de dizer, olha, por que não uma organização social que está dentro do território, né, a importância dela dentro do território, subsidiar esse jovem e fazer o diálogo com todos esses núcleos. A comunidade de movimento ele surge a partir dessa dificuldade que a gente percebe no projeto de vida dos jovens que estão na vida ainda do ensino médio e que desejam acessar a vida universitária, mas que não têm esse fomento, que não conseguem bolsas, não têm recurso financeiro. E aí esse projeto surge a partir dessa necessidade. Um fomento para que esses jovens acessem a universidade e a gente continue contribuindo com o desenvolvimento, com o processo de desenvolvimento desses jovens, né? E sempre os convidando para que olhem para o território, olhem para as questões do território, né? Que é um local de onde a gente veio, né? Então é um lugar onde a gente quer sempre, o tempo todo, convidar para olhar, né, para a gente não esquecer quais são as mazelas, quais são as questões que nos permeiam, né, e como que a gente, uma vez que a gente, né, acessa outros espaços, como que a gente consegue contribuir com esse processo de desenvolvimento local. O primeiro passo foi chamar a família,
né, para entender se a família na realidade tinha consciência do qual era o projeto que a gente estava propondo e se eles estavam cientes de assumir esse compromisso com a gente. Essa relação com minha mãe foi algo que por um tempo me deixou muito preocupado, porque eu entendia o que ela me dizia, que eu tinha que sair daqui da fundação, que eu só estava fazendo curso para conseguir um emprego, porque de fato a gente está vivendo, estava muito sobrecarregado para ela, e eu e meu irmão mais velho já trabalhava, eu não estava trabalhando, já estava chegando aos 18 anos e só estudando, só fazendo curso. Então eu entendia essa cobrança dela, que eu já estava no curso desde os 15, mas ela foi entendendo a importância através de conversas com a Regiane, através de conversas com o Jânio, que eu pedi que eles estivessem com minha mãe, porque eu estava desesperado, que eu não queria sair desse espaço. Então eles foram conversando com a minha mãe, eu fui conversando com a minha mãe. E ela foi entendendo esse processo e me apoiou muito. Minha mãe me apoiou em todos os momentos. Assim. Estava trabalhando e lá eu recebia mais do que eu recebo hoje, né? Então eu fiquei pensando, mano, largar tudo, um dinheirinho bom, tô conseguindo comprar minhas roupas, né, conseguindo comprar meus tênis, e aí eu vou largar para ficar, abrir mão, para pagar faculdade, para ficar estudando, pagar para estudar. Fiquei pensando assim, dessa forma, né, tô conseguindo ajudar em casa, tô comprando as coisas, sabe, tô deixando o pessoal lá feliz. E aí, mano, como é que vai ser, né? Então teve um pouco, de fato, essa pressão, né? Falei, mano, como vai ser? Se eu largar aqui para começar só a pagar, metade do dinheiro só vai tudo na faculdade. Né? Então eu vou receber menos. Será que vai valer a pena? Então eu fiquei pensando nisso, né? Mas quando você chega nesse espaço, não tem como, né? Eu cheguei nesse... Ia decidir disso, aí eu falei, é melhor você fazer uma faculdade, porque o dinheiro um dia se acaba. E a faculdade, não? Tudo muito, né? É melhor o pouco com Deus do que o pouco sem o Deus, né? Aí ele ficou pensando, foi que ele se decidiu. Não, nunca mandei ele trabalhar. Não. Sempre foi mais sossegado, né? Não, sempre eu dei tudo Primeiro os pra ele. estudos, era sempre o que meu pai falava, primeiro os estudos. Tem tempo para tudo, tudo tem tempo, não Ele adianta falou, quando ele tava passar o com carro na vida, frente dos que era bois. desse trabalho, eles precisam estudar. Ele sempre falava que a necessidade básica que vocês precisam, vocês têm, que é um teto, uma família, comida e os estudos. Essa é a responsabilidade de vocês. Depois vocês pensam no trabalho. Em relação ao convívio, assim, eu era sempre mais próxima ao meu pai. Então, quando ele faleceu, a gente começou a se aproximar mais. Mas em relação à faculdade, foi um pouquinho mais briga, assim, porque minha mãe, ela gosta da área da saúde. Ela não conseguiu cursar ainda, ela não terminou o ensino médio, mas a paixão dela é que ela vá para a área da saúde. Então, ela começou a transferir isso para mim. Então, aí eu olhava assim e falava, tá bom, depois a gente conversa isso. Só que ficava nesse sempre, tá bom. Aí foi quando eu comecei a fazer o Enem, prestar vestibular, ela fala, radiologia, né? Aí eu olhava assim, a gente fala isso mais pra frente. Aí ela sempre queria que eu fizesse a área da saúde, mas não o que eu queria, de imediato, assim. E o que ela direcionava era a radiologia, porque trabalhava pouco, ganhava um valor grande. E ela pensava também, tipo, se você conseguir assim, você consegue dar uma assistência melhor em casa, dar uma melhora de vida, tipo, pra gente. E eu falava, mas não é isso que eu quero, sabe? Independente do valor que eu vou receber, eu quero fazer o que eu gosto, não o que a senhora goste. E uma coisa que ela falou que marcou bastante também é professor de educação física, você vai passar fome. Aí eu olhava assim, eu falava, tá bom. Aí saía e foi a última fala que ela fez, mas não tocou mais no assunto. E ela mudou também um pouquinho em relação do professor, assim, quando ela foi trabalhar numa casa como doméstica. E dentro dessa casa, a família era de professores de educação física. Aí ela, tipo, a família tinha apartamento, tinha casa, assim. Aí até ela, tipo, tomou um susto, tipo assim, como assim um professor tem tudo isso, sabe? Aí ela foi mudando um pouquinho esse preconceito que ela tinha, né? E
foi daí para melhor. Eu sempre tive uma didática muito boa para conversar. E aí eu recebi o convite de trabalhar aqui aos finais de semana. E aí eu tive uma conversa com a gestão, foi me abrindo os horizontes de que eu podia oferecer mais, que eu tinha essa didática para poder oferecer mais para as pessoas com o que eu tenho, com a minha arte. Então eu fui convidada, trabalhei aqui como oficineira, dando oficina de maracatu por 2 anos. E aí eu recebi uma proposta de trabalhar na fábrica de cultura do Jardim São Luís. Vi que o gosto que eu tinha, né, o incentivo que eu tinha era para fazer pedagogia. E aí, mesmo não trabalhando aqui na época, quando eu trabalhava na fábrica, eu tive que vir aqui pelo menos para falar que eu estava fazendo faculdade, que era graças a eles, né, pelos incentivos dos professores, a gente sempre em falar para a gente fazer faculdade, em potencializar a gente aos estudos, da gente não se contentar apenas com o que tinha, que para mim era muito bom, era muito sustentável, mas que a gente podia sonhar e buscar mais. Então, essa trajetória que a gente foi construindo aí, que são anos, né, de conversas, anos de formação, anos de diálogos e debate, mas a gente também fortalece eles e elas para ir para outros espaços e também ir atrás de outros conhecimentos, né? É sair desse território e fazer leitura com outros territórios que são semelhantes ao deles. Isso faz com que ele se vincule mais ainda e que ele traga um olhar de dizer, eu preciso trazer tecnologia para esse território, né? Eu preciso apresentar conhecimento para esse território, eu preciso mudar os índices que são apresentados desse território. A gente tem muita coisa boa, né? É isso que a gente precisa evidenciar e fortalecer para que seja um território, de fato, uma comunidade. Dia de sexta-feira a gente tinha oficina de leitura, então a gente ia para a biblioteca. E foi daí que eu fui descobrindo a minha vontade de acessar outros conteúdos, né, que fosse pautado na educação física. Então, esse caminho seria a universidade, assim, né? De conseguir acessar outros conhecimentos que eu não acessei nos Jovens Monitores. Eu fiz o Enem e quando eu entrei na faculdade, eu entrei pela nota do Enem, né? E aí fiz provas em várias universidades e quando eu encontrei o Senac, eu lembro que eu olhei uma disciplina que era Sociologia da Saúde. E como eu estava próxima da disciplina de Sociologia na escola, eu falei, é essa faculdade. Eu olhei essa disciplina e falei, é ela. Aí eu fiz a prova, conheci o campus, conheci as pessoas e aí eu entrei, assim, porque me identifiquei mais com as disciplinas e com os próprios professores também, assim, com o teor científico que eles traziam as coisas e os conhecimentos pra gente. E aí foi quando essa sementinha começou a plantar dentro de mim. Mano, e aí conforme eu fui crescendo aqui dentro da Fundação Julita, eu vi que a educação física podia me proporcionar isso, né? De eu levar e entrar dentro das escolas e tentar mudar esse cenário aí. Majoritariamente, acredito eu que por conta do conteúdo que a gente oferece, que se aproxima muito mais das práticas corporais, né? Majoritariamente, os jovens optam por fazer educação física, mas a gente tem jovem inserido também na pedagogia e na psicologia, né? Então a gente fala que o nosso investimento para essa juventude é para aquelas que desejam atuar, né? Contribuir no território, mais voltado para a área da educação. O projeto Comunidade de Movimento está dividido em 2 fases. Numa fase, eu tenho aqui 12 jovens que estão conosco de segunda a sexta, nos auxiliando, né? De segunda a quinta, eles e elas ficam nos programas como uma espécie de estágio e na sexta-feira tem uma mentoria, onde, né, a gente concentra todo o coletivo para ir construindo os projetos de intervenção, olhando para as necessidades do território, fazendo alinhamentos e dando continuidade nos seus projetos de vida. A gente tem percebido, assim, algumas fragilidades no projeto, né? A primeira foi justamente essa insegurança, né, do jovem estar no projeto, na universidade, né, chegar na universidade e não conseguir se manter, né, muito pela defasagem do conhecimento e toda a estrutura que tá né, pautada, né, principalmente no racismo, né. Sair daqui do território e para outro território que
rico, assim, é totalmente diferente. Então, a gente é de uma realidade, acaba se transmitindo para outra, sabe? Então, foi um choque a gente entrar na faculdade e só ter, tipo, gente branca, sabe? E lá é particular ainda, então da primeira vez que a gente entrou, eu falava, caramba, não tem professores negros. Foi a primeira coisa que todo mundo chegou junto falando, não tem professores negros, sabe? Aí foi um choque. Teve várias vezes assim que eu pensei em desistir, né? Pelas dificuldades mesmo. Ser uma mulher preta dentro de um espaço, de não conseguir me identificar, de não ver palestrantes pretas, mulheres pretas palestrando, não ter referência de autor preto lá. E eu ficava me imaginando como que seria isso, essa devolutiva que o Fábio trouxe, né? De como que eu poderia ser uma referência se eu não tinha referência lá, né? E aí foi o que eu usei ao contrário, eu vou ser essa referência já que eu não tô tendo. E a gente tem que se moldar dentro daquele território, mas não deixando nossas raízes, sabe? Tipo, tentando sempre demonstrar o nosso eu, sabe? Na faculdade, a gente não teve nenhum caso diretamente de racismo explícito, mas a gente vê nos traços, a gente vê na quantidade de pessoas pretas dentro da nossa sala, a gente vê na quantidade de professores pretos. A gente consegue observar esses traços. Na minha sala, uma sala de 60 pessoas, tinham ali 8, 9, 10 pessoas pretas. Então isso não é correto. Então a gente vê os traços do racismo aí, não precisa só ver o racismo explícito ali para que a gente entenda isso. A gente tem que ver esse que está nas pequenas coisas também. Olha, é bem difícil falar assim. Quando eu cursei a universidade, duas meninas que eram, assim, da minha turma, elas largaram a faculdade, assim. Elas falaram, eu não aguento ser oprimida aqui dentro e ninguém fazer nada, né? Esse ninguém seria as pessoas que estão ali na frente, né? Que é professor, que são as pessoas que têm o poder dentro da universidade para mudar isso, né? Para romper com isso. Então, quando eu vi essas minhas parceiras saindo, aí que eu falei, aí que eu não vou. E aí eu trazia mais temas. Então, dentro de disciplina, eu falava assim, então vamos olhar a questão de gênero na escola. Vamos olhar para a saúde da mulher negra que sofre violência, dentro da educação física, né? Dentro da promoção de atividade física. Então, eu comecei a trazer mais, assim, eu comecei a provocar mais e a me colocar, sabe? Então, tinha professores que davam aval e falavam assim, não, vamos fazer, eu acho que super válido, mas da mesma forma tinha professores que falavam, não, essa temática, ela não cabe aqui. E a própria Julita, assim, eu sempre fui incentivada no sentido de a minha existência ela vai caber em qualquer lugar. Então, mesmo que eu me sentisse mal, me sentisse silenciada, eu falava, tudo bem, amanhã eu tô aqui de novo. Porque eu quero meu diploma, eu quero me formar aqui nessa universidade e transformar, sabe? Eu acho que é nesse sentido, assim, né? De fazer com que a nossa narrativa seja ouvida. É que a gente entendesse a nossa história na perspectiva de quem sofreu, que somos nós. Porque eles sempre contam a história na perspectiva de quem teve glória, entre aspas, que foram os europeus, sempre contam a nossa história a partir de uma perspectiva branca, eurocêntrica. E isso pra gente não é vantajoso, porque de fato a gente não está convivendo com eles. A gente precisa entender o quanto mal que eles nos fizeram e o quanto isso trouxe sequelas que nos causam várias dores até hoje. Eu voltava correndo da faculdade e tal, e até quando voltava de ônibus, algo que eu enfrentei muito assim foram enquadros muito abusivos, de o policial bater minha cabeça na parede, e eu estar apenas voltando da faculdade. A gente discute tanto direito à cidade e a gente só quer saber por que a gente está apanhando voltando da faculdade, porque a gente está voltando da faculdade cansado e tem que parar para ficar dando explicação para policial, tem que parar para abrir a bolsa, mostrar o que tem dentro da nossa bolsa para a polícia. Então é algo que sempre me deixou muito para baixo, assim. 15 pessoas do ônibus comigo porque eu era parado no caminho para minha casa. Então, eu sempre lidei com isso, reforçando essas questões. Sempre lidei com isso, levando autoestima para outras pessoas e para mim também, me cuidando, dizendo para as pessoas, escrevendo que
que é difícil, que a gente tem que lidar com muita coisa na vida. A gente tem que conseguir um bom emprego, a gente tem que entrar na faculdade para que eles nos vejam como pessoas. E o mais importante, a gente tem que continuar vivo, porque isso está sendo muito difícil se você é preto e mora no Brasil. Quando esse jovem periférico ele chega na universidade, ele precisa ter um olhar muito específico e de acolhimento também, né? Dizer, olha, vai ser difícil aqui, você vai precisar se esforçar, mas a gente tá junto, sabe? Na universidade em si, é isso, eu tive esse primeiro deslumbre, né? Nossa, onde eu tô, é isso. E aí, teve a queda, né? Foi em relação à questão não de ensino, de aprendizado, né, mano? Tinham matérias que a gente super teve essa formação aqui no curso de Jovens Monitores, então é isso, mais tranquilo. Agora, quando entrou nas questões mais técnicas, questões de biologia, anatomia, foi um baque muito grande para mim e esse foi um dos entraves que eu tive. Não consegui a nota nas matérias, aí fui pegando DP e foi bem difícil. Foi bem treta pra mim, porque até então, é isso, mano, eu sou bolsista. DP, eu não posso pegar DP. E eu peguei DP, tá ligado? A autocobrança era muito e eu não conseguia conversar com ninguém sobre isso. Não queria, mano, um dia você tá lá em cima no topo, mano, você ganhou uma bolsa de 100% numa instituição, uma das melhores cidades de São Paulo, e no outro dia você tá com em pé de perder isso, né, mano? Então, as autocobranças foram muitas. Foi bem difícil pra mim isso. E também é isso, a correria da classe trabalhadora, né? Você vai estudar, mas você tem que trabalhar, mano. E aí, conciliar um com o outro, muitas vezes não dá. Era aquilo, eu era um jovem na época da escola que trabalhava durante a tarde, estudava de manhã, só que chegava na escola de manhã morrendo de sono, tinha dia que eu dormia na aula, porque, mano, eu não aguentava. Então, a junção dos dois, da questão educacional e da questão dessa pressão, né, mano? Isso juntou bastante, pesou bastante também na relação do que foi o Rick na universidade depois, né? É muito romantizado, né, essa questão de que fala que a escola te prepara para a universidade, que não prepara, mano. A menos que você seja um aluno da escola particular, né? Porque quando eu entrei, eu me deparei com pessoas que já tinham enfrentado ou se formado, né? Já tinha vivenciado a graduação, cursos de extensão, então eu me senti muito atrás, assim, né? Principalmente nesse lugar de leitura científica, nesse lugar de você entender os mecanismos de corpo, fisiologia, biomecânica. Então, algumas disciplinas para mim foi muito difícil, assim. Eu me senti atrás, mas em contrapartida, quando era da prática, de escrever planejamento, de olha, a gente precisa pensar uma atividade inclusiva. Eu fazia, assim, muito tranquilamente, porque a gente já vivenciava isso nos jovens, né? Nos jovens monitores, então para mim era fácil, assim. Mas essa parte de teoria, de se debruçar, de estudar o corpo, para mim foi um desafio enorme, assim. No meu último ano, penúltimo ano, eu engravidei, então fiquei os 9 meses gestando, indo para a faculdade, então eu trabalhava, estudava, chegava em casa meia-noite todos os dias e com barriga, né? E eu tive uma disciplina que eu não compareci nesses processos finais e eu peguei DP. Peguei DP e foi um baque, assim, para mim, né? Eu achei que eu seria compreendida dentro desse meu processo, né? Independente de nota, eu acho que a gente precisa de uma compreensão, né? Enquanto mãe e enquanto jovem também. Eu trago essa questão, principalmente porque na universidade aquele olhar igualitário, tá todo mundo no mesmo barco, mas na verdade não, né? Tem gente que tá no seu barquinho furado e tem gente que tá no seu navio ali, todo estruturado, né? Então, eu peguei DP de uma disciplina, mas eu nunca tive vontade de trancar, assim, né?
como lá no início minha mãe falava, você vai estudar, minha mãe falava assim, ó, a única coisa que eu vou ficar para ele é para você estudar. Então, eu tive meu filho, eu não via ele, então durante 4 meses eu via ele só no final de semana, porque eu estudava e chegava meia-noite ele estava dormindo. E aí eu comecei a fazer essa DP, inclusive a DP era no horário daqui, então eu saía daqui mais cedo, um dia da semana, para cursar essa DP e conseguir me formar. O julgamento interno era muito grande. E eu até então não tinha como eu posso dizer? Eu não tinha esse entendimento dos meus sentimentos, né? O quanto isso pesava pra mim, mano, e não precisa, né? A gente não precisa ficar se culpando, a gente não precisa ficar preso no pensamento do e se, né? E se eu não tivesse perdido? Mano, perdeu. Como que a gente vai trabalhar com isso agora, né? E esse é um pensamento que eu tenho agora, na época eu não tive. Eu não tinha, mano, não tinha condições de pensar dessa maneira. Só ficava me culpando. Eu tive um problema com o alcoolismo durante todo esse tempo. Eu comecei a beber muito cedo. E essa era uma problemática muito grande na minha família, porque meu pai também bebia bastante, hoje em dia menos. E essa questão do álcool que é muito normalizada na juventude, mano. Então passei a beber muito. Tinha dias que eu vinha pra Julita virado. Bebia muito. Hoje em dia eu não bebo mais. Mas era a rota de fuga que eu tinha. Ao invés de conversar, a rota de fuga que eu tinha era na bebida, mano. Tem uma música que fala que há 2 perfis, o desistente e o fracassado, né? O fracassado, ele sabe que ele fracassou porque ele foi até o final, ele não desistiu. Então é isso, naquele momento eu fracassei, não desisti. Fracassei e tinha uma saída ainda, uma janela bem pequenininha, uma saída ainda para mim conseguir sair desse espaço, né? E lá nessa janela tava a mão do Jânio, a mão da Julita em si, né? Então eles foram essa porta de saída de, sai desse pensamento aí, moleque. Vamos correr junto, você não tá sozinho. De início eu não tive um acolhimento da família dentro de casa, sabe? Ela só teve sentido assim quando eu fui mesmo, sabe? Quando eu chegava em casa meia-noite e saía 8 horas da manhã e chegava em casa meia-noite, sabe? Aí ela falou assim, então tá bom, agora você vai. E aí se você precisar de ajuda, agora tamo aí. Uns 8 meses de cursinho que eu tive que abrir mão de muita coisa, tive que abrir mão de sair com os amigos, de jogar futebol e não devia ser assim, porque a educação é um direito nosso e ele tinha que ser e esse direito tinha que ser garantido com qualidade, para que a gente tivesse essa capacidade de fazer uma boa prova, que a gente saísse com o conteúdo da escola e soubesse que a gente ia fazer uma prova que ia garantir uma nota que a gente entrasse na faculdade. Mas não é assim. Não é uma linha de regra, você tem que ir para a universidade, eu não penso assim. Mas eu gosto de reforçar que lá também é o nosso lugar de ser ouvida. Porque se a gente faz na prática a educação, né, as mulheres, as educadoras dos movimentos, se a gente faz educação, lá também é o nosso lugar. Então, eu acredito que eu sou referência nesse lugar, de dizer, olha, é difícil? Mas também é nosso. Para a família, a importância da universidade é uma perspectiva de trabalho e renda, né? Quando ela entende isso, né? Mas para a gente tem uma coisa que está além disso, né? O conhecimento que ele está adquirindo, ele está trazendo para o território novamente, né? O conhecimento que ele vai adquirindo ao longo da história, ele vai trazendo também tecnologias para o território. Então ele não melhora só a vida dele, né? Do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Ele melhora a vida da comunidade como um todo, né? Então a influência dele é muito forte em relação a isso. A educação física hoje, ela é muito diversa, né? Então, na escola eu percebia que as pessoas, tipo, pegar a bola dos Quartetos Fantásticos, né? Vôlei, handebol, futebol e basquete, e falar assim, então vamos fazer assim. E eu percebia que os jovens, tava 10 passos à frente da prática. E eu via muita potência, assim, nos meninos e nas meninas, sabe? Eu não queria ver isso sendo perdido, assim como outros jovens, né, que não acessam a universidade por outras questões de desigualdade, né. E eu falava, vou trazer eles para cá. E um certo dia eu falei com a coordenadora, né, eu falei assim, olha, será que tem como? São 10, são 15. Eu queria muito que eles estivessem aqui, né, porque eles têm muito para ensinar quem está aqui e também tem muito para aprender, né, pegar esse conhecimento da universidade e levar para os espaços periféricos, assim. Quando nós formalizamos o contrato, né, de parceria com a Fundação Julita,
era uma grande expectativa, porque eu não conhecia, eu conhecia a Thaís, mas não conhecia outros meninos e meninas. Pela Thaís, a gente já imaginava o que poderia vir para a gente, porque a Thaís era uma menina muito presente, né, muito participativa em todos os sentidos. E quando eles e elas chegaram, esses novos alunos, foi uma grande surpresa, porque nós percebemos o quanto maduros para a idade deles eles eram, em termos de conhecimento localizado mesmo, não só de vida, mas localizado da nossa área de educação física. Então, eles chegaram para a gente, meninos e meninas muito argumentativos, bastante fundamentados, que já tinham experimentado diversas metodologias e formas didáticas aqui nos projetos da Fundação Julita, e foi um diferencial muito grande para a gente, porque eu ouso dizer que esses meninos e essas meninas, eles puxaram a turma deles para cima, assim, né? Nesse nível qualitativo, para a gente foi algo sensacional. É importante ter essa rede, né, que olhe para o jovem como um todo, né? Assim como o Senac foi extremamente acolhedor, humano, entendeu as necessidades do projeto e contribuiu com esse projeto, né? A gente ter apoio de outras frentes, né? De fato formarmos uma rede, né? A família é extremamente importante, a escola é extremamente importante, né? As universidades, né? As organizações sociais. Então, a gente abarcar como uma rede, né? Esses jovens, essas jovens, para que a gente consiga, né? avançar e tornar possível, né? Esses sonhos, né? Hoje a gente já tem um total de 25 jovens na universidade, desses 25, 7 estão atuando aqui com a gente. O que eu vivi aqui, sabe, de acolhimento e de falar, você tem potencial, eu só quis fazer isso de volta, sabe? Então, quando eu tava lá no 8º semestre, suando, não aguentando mais, eu via eles vindo assim na quadra, eu falava, mano, que bom que vocês estão aqui, sabe? Para continuar isso, né? E estar lá, tendo voz, sendo ouvido, sabe? Então, para mim é muito gratificante, assim. Eu vejo sempre, todos os dias, até quem não quis mais cursar Educação Física e foi fazer outro curso, então para mim, só de ter feito essa ponte e mostrado que é possível, sabe? Você tá no espaço acadêmico, você se vê aluno, você se vê estudante, para mim eu acho que esse já é o resultado, né? Vou ter parceiros que vão se formar, que inclusive estão trabalhando comigo hoje, então, para mim é isso, assim, eu penso que a gente nunca pode esquecer que o outro, o jovem, inclusive, tem um potencial para contribuir, sabe? Então, eu vejo que eles têm esse potencial, fico muito feliz que a universidade acreditou neles e que está aí caminhando junto. E esse é o resultado, né? E observá-los em atuação, observá-los se realizando, né, concretizando seus projetos de vida, é uma forma da gente identificar o quanto que impacta a nossa atuação aqui na comunidade, aqui na periferia, o quanto que a gente acaba sendo referência para eles e elas, né? É um espelhamento isso, né? Então, a gente acaba intervindo no projeto de vida desses jovens, sendo referência, e eles acabam sendo multiplicadores daquilo que a gente acredita, né? Hoje em dia, eu sou um dos trabalhadores aqui da Fundação Julita, né? Trabalho com crianças de 8 a 10 anos, sou educador auxiliar do grupo do IP Branco, do CCA, né? Centro da Criança e Adolescente. Retornei com os estudos, então me sinto um filho mais presente também, porque eu não era um filho presente, não era um filho... Mano, eu tava em casa, saía, me arrumava, saía pra beber. Então, hoje em dia, me sinto um filho mais presente também, me sinto uma pessoa mais responsável. Acho que o Rick de hoje é um Rick mais responsável, sabe? É um Rick responsável. Acho que tem muito isso dentro da nossa casa, união, e nós carregamos muito o princípio da honra, né? Nós sabemos de onde nós vemos, da história dos nossos pais, e carregar isso, para mim, é um privilégio, né? De chegar lá e falar, eu estou aqui, eu sei porque eu estou aqui, né? Eu sei pelo que eu estou lutando. Eu acho que isso é o mais importante, você saber de onde você veio, e quando você está lá em cima, você conseguir reconhecer isso e carregar isso, e não perder essa essência, né? Acho que é isso. A gente fala assim, a desigualdade é, sei lá, um jovem negro numa universidade. Não, a desigualdade, é casa, é comida, né? É o direito, você ter o direito à cidade, é você ter um espaço de lazer próximo da sua casa. Então,
A importância dessas pessoas virem aqui é entender que, assim, não é que a gente não quer, a gente não tem vontade, né? É entender todas essas desigualdades que acontecem e dificuldade que a gente tem até a gente chegar na universidade, para conseguir fazer essa leitura, né? Essa leitura que ela não é fácil, até pra gente que mora aqui não é fácil fazer essa leitura e devolver, né? Devolver de uma outra forma. E eu acho que a importância é isso, é você conseguir enxergar a olho nu e não no livro o que acontece, assim. Eu me olho hoje e eu às vezes nem acredito no que eu tô vivendo, porque eu tenho 21 anos, eu tô me formando ainda na faculdade, eu tô no emprego dos meus sonhos, que eu sonhei desde quando eu era criança, eu tô sendo essa referência para o meu bairro, eu tô levando educação para as crianças, eu tô levando educação para os meus amigos, eu tô levando conhecimento para eles, recebendo o conhecimento deles, tô tendo esse compartilhamento e dentro de um espaço que eu sempre considerei como minha casa. Então eu até falei esses dias que isso para mim não é um trabalho, é a realização de um sonho que de fato eu estou vivendo. Então me olho hoje e eu tenho certeza que muito mais pessoas merecem sentir essa sensação. A gente não tem que sentir só a sensação de que tem que lutar, tem que correr, tem que tentar e na maioria das vezes bater de frente com o muro. A gente tem que sentir a sensação daquilo que é bom também, daquilo que a gente merece. Então hoje eu me vejo nesse espaço e eu fico muito feliz e quero cada vez mais inspirar outras pessoas para que possam estar nesse espaço também e que elas sintam essa sensação. Olha o céu clareou, Zona Sul, crianças brincam sobre o véu azul, só querem viver, olhar pra cima, há uma esperança no ar que não finda. Temos luz, microfone, voz e batida e muita disposição pra vida.